Essa é a minha pergunta para você hoje, meu irmão. No que temos baseado o nosso amor? Semana passada, não sei se você estava aqui ou não, mas na semana passada a gente falou um pouco sobre aquilo que nos motiva, sabe? O que faz a gente tomar uma decisão, né? Para Deus, importa mais o que te move do que, na verdade, o que você faz. Porque você pode fazer alguma coisa boa com um propósito errado, e aí tudo se perde. Você pode fazer algo bom com um objetivo ruim, irmão. Você pode fazer uma oração pela sua própria glória. Você pode ajudar uma pessoa para o seu próprio reconhecimento. Então isso se deturpa. Na semana passada a gente viu isso. Algo relacionado a gente sobre a nossa atitude. Ou seja, o que a gente faz, o que faz a gente se mover. Mas essa semana eu quero falar do que está dentro de nós em relação à maneira como o outro se move. A maneira como o outro age, a maneira como ele toma as decisões dele. E é isso que eu quero passar com você essa noite, irmão. Sobre termos um relacionamento com Deus e com o outro de uma maneira saudável, uma maneira de um tempo de amadurecimento, amém? Amém? Lembra disso, irmão, eu sou carente, cara, preciso que você fale comigo. Eu vou na torcida do Flamengo, não vou na torcida do Fluminense. Viu? Vocês acharam que ia falar Botafogo, né? Mas eu não sou Botafogo, irmão, eu sou... E as redes sociais, irmão, elas têm sido um instrumento, assim, sei lá, uma maneira que a gente encontrou de criar imagens. Na rede social, a gente cria a imagem do corpo perfeito, amém? Porque ninguém posta foto de celulite, né? Ninguém posta foto de estria. Não, ninguém posta foto, assim, quando Beli estava me zoando, falou que eu estava com um braço maior do que o outro no vídeo. Se alguém tivesse percebido isso antes, eu mandava gravar de novo, né? Ninguém... Eu tenho uma frase que eu vi uma vez, falou assim, cara, você é lindo no Instagram, pena que eu te conheço pessoalmente. É a imagem que a gente cria, a gente consegue manipular a imagem que a gente quer transmitir. Na rede social, a gente consegue transmitir a imagem da família perfeita, não é? Posta foto lá viajando, amém? Posta lá uma fotinha de um jantar, aquele momento super especial, mas ninguém grava o vídeo do homem roncando, né? Ninguém posta lá o ronco. Essa semana, a França reclamou comigo, irmão. Falou assim, amor, não sei o que eu vou fazer, não, que eu não estou conseguindo dormir com você roncando. Eu falei, amor, você está mentindo, que eu nunca escutei isso. Isso aí, você está inventando coisa. Né? Eu não acordo com o meu ronco. Né? Mas a gente não posta isso. Você vai ver a fotinha nossa lá, vai estar a fotinha a gente nossa viajando, pá, aquele negócio bonitão. Porque é essa imagem que a gente transmite numa rede social. Você vê a canção perfeita. Né? Vai tentar, a pessoa vai gravar um monte de vezes, até pegar uma hora que não desafinou, que não errou a nota, para poder colocar ali. Você vai ver a igreja perfeita. De repente você veio para cá, através das redes sociais. Você viu umas fotos nossas. Tem uma galera boa aí de foto, de filmagem, inclusive o Elizinho está aqui, ó. Aí, ó, nosso europeu. Ele veio ali. O cara que senta assim é diferenciado, né, irmão? Depois eu vou chamar ele aqui na frente, a gente vai orar por ele. O cara ficou, acho que 8 meses na Europa, acho. E é engraçado, cara, que ele estava aqui no Salgueiro. Aí o Salgueiro estava em guerra. Foi para a Europa ficou em guerra também. Esse não tá mais, não. Mas, não vou fazer você se perder na mensagem, mas a gente, talvez você tenha vindo para cá através de uma foto, através de um vídeo, da transmissão. Mas quando você vem, você vê que as paredes não estão acabadas, irmão. Quando você chega aqui, você vai ver que o forro está faltando. Você vai ver que tem um pedaço sem pintar. Você vai ver que Eva ajudou a pintar essas paredes, amém? Então, você vai conhecer a igreja como ela é. Quando a gente chega perto, a gente conhece que tudo o que a gente viu de longe não é perfeito, porque a perfeição não é uma característica nossa. Não dá para ser perfeito, mas a gente está querendo cobrar a perfeição do outro. A gente está querendo criar uma imagem do outro como se fosse possível ser perfeito. Você está me vendo aqui, né? Eu estou aqui hoje, de casaquinho, pá, né? Pregando, headset. Você está me olhando, você está criando uma imagem sobre mim, sem reparar. Sem você perceber, eu já falei isso aqui na igreja. Você cria uma imagem na sua cabeça
daquilo que você espera que eu seja. Esse não é quem eu sou, amém? Não é quem eu sou, é só uma imagem que você criou sobre mim. Você olhou para mim e você está pensando aí, o quanto que eu leio de Bíblia, você está pensando como que eu trato minha filha, como que eu trato minha esposa, você está pensando, não sei, quanto tempo eu venho aqui na igreja. Isso você vai criando, quanto tempo eu consigo encontrar com as pessoas, cuidar das pessoas. Mas chega uma hora, principalmente se você decidir congregar aqui, ou se você já estiver começando a congregar, está vivendo essa realidade de muita gente chegando, que você vai me conhecer um pouco mais. Irmão, eu não quero te frustrar depois, eu te frustro agora. Eu vou te decepcionar, cara. Já pode saber desde agora, já pode assim, já coloca isso no seu coração, irmão, que vai ter um momento que eu vou te decepcionar, não tem jeito. Mas não é quem eu sou, porque se você soubesse quem eu era, você já sabia desde o início que eu ia te decepcionar. Por isso que eu estou te contando antes. Pra você já se preparar para isso, sabe? Você já ficar ciente do que pode acontecer. Você se decepcionou com uma imagem que você criou sobre mim. Não é quem eu sou de verdade. Porque quem eu sou de verdade é essa pessoa falha, que ronca de noite, que precisa emagrecer, que está ficando careca, que às vezes pode falar de maneira ríspida sem querer, que às vezes pode passar correndo e não conseguir dar a atenção que você merece. Esse sou eu. É quem eu sou de verdade, de verdade. A gente cria essas projeções, e aí baseados nessas projeções, a gente tem colocado um peso em muitas pessoas. Porque cada pessoa possui uma história, irmão. Cada pessoa tem uma realidade de vida. Cada pessoa tem a sua atitude por alguma causa. Tudo que levou a pessoa a ser quem ela é hoje, tem uma razão. Tem um motivo. Por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma, por exemplo, em não falar palavrão. Não tenho. Por quê? Porque na minha casa as pessoas não falam palavrão. Nunca foram falar palavrão. Nunca xingar de falar alto, assim, nunca foi. Sempre foi assim, normal. Sempre achei super normal na casa, tranquilo. Então eu nunca tive essa questão, mas eu sei que muitos irmãos foram criados em ambientes diferentes, cara. Que era comum ser xingado o tempo todo. Que era comum estourar o tempo todo dentro de casa. Talvez para essas pessoas seja mais difícil controlar a maneira como fala. Para mim não tem dificuldade nenhuma ir até uma festa e não beber. Problema nenhum, cara. Não tenho dificuldade. Nunca bebi. Nunca bebi. Nunca botei um copo de cerveja na boca. Nunca. O máximo, a coisa assim, mais brava que eu já fiz na minha vida foi numa matiné do Caneco 90, irmão. Olha isso. Festa do Sinal. Amém? Foi assim, o ápice. 5 horas da tarde, domingo, no Caneco 90. Nunca. Mas eu sei que tem gente que tem que lidar com a realidade da bebida desde muito cedo. Tem que lidar com isso desde muito cedo e às vezes se aprisiona nisso. Às vezes fica preso a esse vício. E é muito difícil de largar. Não dá para eu avaliar a atitude do outro com base na minha vida, irmão. Com base na realidade que eu vivi, a maneira como eu vivi, o tempo que eu fui criado, a maneira como os meus pais me educaram, os colégios que eu estudei. Não dá. É totalmente diferente. Eu não tenho dificuldade nenhuma em não me sentir atraído por alguém do mesmo sexo. Mas eu sei, irmão, que para algumas pessoas isso é uma dificuldade. E a gente coloca como um tabu. Como uma coisa que é impossível. Como assim, não? Sabe o que a gente faz na igreja? A gente fala assim, não, trata lá fora, quando você estiver bom, você entra. A gente fala assim, faz o seguinte, não dá para você entrar na igreja agora. Fica lá fora, se resolve lá, entendeu? Pô, irmão, a gente está no Mutondo. Desde que eu me entendo por gente, Mutondo é reconhecido pela noite. Né? Qual Mutondo, Caneco 90, Hollywood, né? Ó, o irmão se entregando aí. Mas, os bares aqui, então assim, faz parte da identidade
do nosso bairro. Você acha que quando esse pessoal entrar aqui na igreja, eles vão entrar como, irmão? Você acha que vai entrar todo mundo com carinha de crente? Vai entrar todo mundo assim, arrumadinho, glória, glória, aleluia. Você acha, irmão, que eles vão entrar como por aquela porta? Você acha que eles vão chegar aqui, vão levantar a mão e falar assim, agora eu não estou preso mais nada. Irmão, a santificação é um processo. A gente precisa ter maturidade para isso. A gente precisa ter maturidade que a igreja é um hospital para doentes que perceberam a sua fragilidade, irmão. A igreja não é um tribunal onde os próprios infratores se julgam entre si. A igreja é um hospital onde pessoas são tratadas, porque a medida, o esforço que eu tenho para servir ao Senhor é diferente do seu. O esforço que eu faço para dar um bom testemunho é diferente do seu. Por isso, os resultados vão ser diferentes. Não dá. Teve um momento da Bíblia, um momento do ministério de Jesus, em que ele estava perto de onde as pessoas colocavam as ofertas. E ele começa a observar o que está sendo feito. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44. Versículo 41 a 44, fala assim, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Irmão, a adoração é um posicionamento único. A adoração é uma atitude única, onde ela tem várias faces. Ela se desdobra de várias maneiras. Como assim, pastor? O que você quer dizer? Um posicionamento de adoração, ele se reflete na oferta, como a gente está vendo aqui, mas se desdobra no nosso testemunho, se desdobra na maneira como a gente lida com a nossa casa, se desdobra na maneira como a gente lida com o nosso tempo, se desdobra de várias maneiras. Esse ato de adoração daquela mulher, ele serve de princípio para a gente em todas as outras áreas, ou todas as outras faces que uma adoração é capaz de ser realizada. Está conseguindo entender? Quem está comigo, fala um amém. Está conseguindo vir comigo? Então, nesse tempo, nesse caso aqui específico, está acontecendo um momento de adoração através das ofertas, como a gente fez aqui ainda agora. Mas ele pode ser aplicado a qualquer área da nossa vida de relacionamento com Deus. Qualquer área. Todos que estavam ali conseguiam observar o que estava sendo entregue. Mas só Jesus conhecia a maneira que estava sendo entregue. Guarda isso, meu irmão. Muitas pessoas observam o que você está fazendo para Cristo, mas só Ele e você sabem como e por que você está fazendo. Muitas pessoas estão olhando para você hoje, observando o que você está entregando. Se é muito, se é pouco, se você está chegando cedo, se está saindo tarde, se você está se dedicando, se não está, mas só o Senhor sabe, só Jesus sabe o porquê, o como você está fazendo aquilo que você está fazendo. Por isso a gente precisa entender a realidade do outro antes de emitir, irmão, um pré-julgamento. Antes de dizer se aquilo que ele está fazendo é legítimo ou não é, é real ou não é. Imagina se a gente fosse avaliar as pessoas pelo que elas fazem. Imagina aquele povo vendo aquela mulher entregando 2 moedas, enquanto todo mundo entregava um dinheirão danado. Eles olharam e falaram assim, não, ela está dando pouco. Mas Jesus conhecia como ela estava entregando. Jesus sabia o que estava no coração dela e falou, ninguém teve uma atitude maior de adoração do que essa mulher. Ninguém teve um posicionamento maior de adoração do que essa mulher. Eu já falei aqui um exemplo uma vez, e eu vou falar de novo. Imagina 2 adolescentes, irmão. 2 adolescentes que chegaram agora
no ginásio, amém? Quem fez ginásio aí? Não precisa levantar a mão para poder nos dizer, né? Assim, ginásio antigo, né, irmão? 2 adolescentes chegando no ensino fundamental, 6º ano, começando a escrever de caneta, cadernos de 24 matérias, amém? Um monte de professor entrando. Imagina, 2 adolescentes. Um, para tentar se enturmar, começa a falar assim, eu estou usando um exemplo de palavrão para ser um negócio bem assim, bem basiquinho mesmo, mas você aplica aí a sua realidade, tá bom? Vamos botar o exemplo de palavrões. A maneira como a gente fala, né? Uma coisa simples assim. Mas, imagina esse menino começou a falar 15 palavrões lá no 6º ano. O outro está falando 50 palavrões. Os 2 fazem parte da mesma igreja, os 2 frequentam a mesma escola, são da mesma turma. Quando você olha assim, qual dos 2 está dando um testemunho menos pior? Me ajuda. Pode falar, não é pegadinha não, vai, me ajuda. Qual? É simples, né? Matemática. Vai. Qual é o que está dando um testemunho menos pior? O de 15, que é o que fala menos palavrão. Estou dando um exemplo assim, bem básico mesmo. Mas, imagina que você é professor, coordenador lá daquele colégio, você começou a estudar o que estava fazendo aqueles meninos terem aquelas atitudes. E aí você descobriu que um é criado na igreja, irmão. E em EBD, EBF, filho de pastor, filho de diácono, filho de presbítero, filho de sei lá de quem. E aí, ele foi criado em um ambiente que não é a realidade dele fazer aquilo, assim, ele nunca fez aquilo. Estava fazendo para ser aceito. Um outro, que fala os 50, foi criado em uma casa totalmente desregulada, assim, uma casa totalmente onde os pais xingavam ele desde pequeno. Desde pequeno falaram para ele que não queriam que ele nascesse. Ficava no bar o dia inteiro. Só ia na igreja às vezes que a avó passava lá antes do culto e conseguia buscar ele se o pai já tivesse voltado do bar. E aí aquele menino foi num acampamento, igual vai acontecer quinta-feira agora, amém? Se você não fez sua inscrição, pode fazer, em nome de Jesus. Momento Jequiti, tipo assim, né? Subliminar a propaganda, entendeu? Você está falando, pá, aí entra a propaganda no meio. Mas voltando. Esse menino foi no acampamento, viveu uma experiência com Deus. Voltou de lá sabendo que precisava mudar. Mas ele falava mais de 100 palavrões por dia, irmão. Começou a se esforçar, começou a trabalhar a mente dele, começou a se dedicar. Falou assim, eu vou conseguir, eu vou dar um testemunho melhor. Dos 150, dos 120, ele caiu para 50, irmão. Quem está se esforçando mais para dar um bom testemunho? Quem? Você está conseguindo entender que não são as atitudes que vão medir o que alguém está fazendo de bom? Não é a atitude, não é o comportamento, é o coração, irmão. É o coração. Entenda, eu não estou falando que a gente tem que ser negligente com o pecado. Eu não estou falando que a gente tem que aceitar o pecado. Não é isso, irmão. O que eu estou falando é que a gente tem que compreender as pessoas. A gente tem que amar as pessoas, olhar para as pessoas para além daquilo que elas estão fazendo. Porque às vezes elas estão gritando por socorro. Às vezes elas estão gritando para a gente, falando assim, por favor, alguém me ajuda. E nós, enquanto igreja, fechamos a porta. Enquanto igreja, nós falamos, vai lá fora, se cuida, se trata, muda, e aí depois você volta. Quando você estiver bom, você vem. Porque a gente não quer ninguém aqui que tenha esse comportamento. Irmão, o que é pecado é pecado. Adultério, homossexualidade, a mentira, o roubo, tudo isso é pecado. Tudo isso. Porque tem gente que não aceita o cara aqui, ou uma pessoa, uma mulher ou um homem, que tenha dificuldade em relação à sua sexualidade, mas aceita a pessoa que fica roubando o patrão, que fica passando nota errada, que fica dando volta nos outros. Porque esse pecado é um pecado escondido, irmão. E aí a gente aceita, irmão, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com a maneira como a gente tem olhado para as pessoas. Quer ver? Eu vou convidar aqui
dois amigos queridos, convidar aqui, eles já fizeram um ensaio aqui no primeiro culto, então convidava o Dieguinho e o Juliano, aproveitar aqui, Julinho está aqui, falaram que foi um crossover das pessoas que eu mais zoei na minha vida. Vem cá. Irmão, porque Dieguinho agora já é um homem casado e tal, mas Dieguinho quando era mais novo, a gente ia fazer peça lá em Largo da Ideia, a gente ficava inventando um jeito de pintar Dieguinho. Entendeu? Tipo assim, tinha qualquer coisa para pintar, a gente pintava ele. Só que o negócio é que tem problema na pele ainda, né? A gente ficava complicando a vida dele toda. Mas tá bem, casou e tudo. Juliano também, ó, casado, é ou não é? Graças a Deus. Tá vendo? Depois vocês ajudam o Michael. Mas vem cá. Ó, imagina, irmão. Imagina que Dieguinho é a boa atitude personificada, hein? É o bom testemunho. Faz uma carinha de boa atitude. Viu a carinha dele de boa atitude? Dieguinho é a boa atitude. Juliano é aquele menino criado na igreja. Aquele menino embaixador. Tem embaixador aí? Ih, 3 embaixadores, gente? Tem embaixador aí ou não tem? Então, olha só. Julinho é aquele embaixador criado na igreja. Tá trabalhando. Para Juliano, é muito fácil chegar perto da boa atitude ou do bom testemunho. Pensa assim, viu? Ficaram até amigos, viu? Juliano tá aqui, irmão, tá do lado, ele nasceu aqui, ele cresceu aqui, ele teve os pais que levavam ele para o colégio, para a escola bíblica, ele teve os pais que ajudaram ele, que ensinaram a Bíblia para ele. Então, para Juliano, 3 passos, 1, 2, isso, dá um passinho menor, 3, ele chega. Agora, imagina eu, fica aqui, Juliano está aqui. Imagina eu sou o cara que está longe do evangelho, irmão. Aquele cara que estava totalmente envolvido com droga, com troço errado. Estou aqui, estou largado aqui no canto, vou deixar o pessoal complicado ali, da câmera. Irmão, eu estou aqui. Onde é que eu estou? Olha onde está lá o bom testemunho. Olha onde está a boa atitude. Irmão, para eu chegar lá, eu tenho que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já dei 10 passos grandes. Juliano teve que dar até uma amizade ainda passa, viu? Eu já dei 10 passos grandes, eu não consegui ainda chegar mais perto do que Juliano no meu objetivo. Mas o meu esforço já foi muito maior. Sabe conseguindo entender? A minha dedicação, a minha vontade de agradar a Deus já foi muito maior. Mas a minha limitação me impede de chegar onde eu realmente gostaria de estar. Talvez essa mulher gostaria de dar uma oferta melhor, irmão. Ou melhor não, maior. Né? Mais volumosa. Mas ela deu tudo que ela tinha. Onde nós estamos disso aqui? Qual o esforço que a gente está fazendo? Porque daqui para cá, irmão, é mole. Está na hora de a gente olhar quem está vindo lá de longe. Quem está vindo lá de fora. Quem precisa de uma mão, quem precisa de uma ajuda. Uma salva de palmas, por favor, aqui para os meninos aqui. Parabéns. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos levar em consideração aquilo que as pessoas viveram, aquilo que as pessoas vivem. Avalie ideias, avalie pecados, mas não avalie pessoas. Pessoas não estão aqui para serem avaliadas, irmão. Pessoas estão aqui para serem amadas, serem cuidadas, serem tratadas. E isso vai cobrar da gente. Vai cobrar que a gente abra a mão do nosso orgulho, amém? Vai cobrar a mão e falar assim, fulano de tal, né? E fulano de tal está fazendo isso, fazendo aquilo, irmão. Seja sincero. Quantas vezes a gente não teve essa atitude? Quantas vezes a gente não agiu já dessa forma? Quantas vezes a gente não se posicionou querendo uma atitude de alguém? Baseado na nossa própria vida. Baseado na experiência que a gente teve com Deus. Mais uma vez, irmão, eu vou enfatizar isso. Eu não estou relativizando o pecado. Não é isso. Eu não estou relativizando o erro. Mas o que eu estou fazendo é que a gente quebre o nosso legalismo. Que a gente quebre a maneira engessada de enxergar as pessoas. Nós temos sido jurados. Temos sido pessoas
que querem julgar quem é digno e quem não é digno. Quem pode e quem não pode. Quem é verdadeiro e quem é falso. Irmão, não é nada disso. Não é nada disso. Jesus, falando aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 13, no versículo 24, ele conta uma parábola. E ele fala assim, Jesus lhes contou uma parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente, guarda isso, boa semente, em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, guarda esse posicionamento dos servos, irmão, porque esses somos nós. Quando nós achamos que somos advogados de Deus, Deus não precisa de advogado, irmão. Deus não nos chamou para ser advogados, Deus nos chamou para sermos testemunhas. Testemunha. Testemunha conta daquilo que viveu, advogado conta daquilo que contaram para ele. Nós somos testemunhas. E aí os servos perguntaram, o Senhor quer que a gente tire isso aí do meio? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Só até aqui. Guardem-no no meu celeiro. A missão dos semeadores não era separar o joio do trigo. A missão de quem estava semeando, e esses somos nós somos aqueles que semeiam, amém? Nós semeamos a boa semente. A nossa missão é semear. Vai chegar uma hora, irmão, que alguém vai fazer a colheita. O dono da seara vai fazer a colheita. Então a missão dele, separar o joio do trigo. A nossa missão é cuidar da colheita. Deixa crescer junto. O pastor vai deixar crescer junto? Não foi eu que estou mandando, é o dono. Deixa crescer junto, que no tempo certo, ele vai resolver. É ele que vai agir. A gente não tem que fazer aquilo que não estão mandando a gente fazer, irmão. Tem tanta gente preocupada com o pode ou não pode, que está se esquecendo do que deve ou não deve. O nosso dever é semear, é cuidar, é tratar. Quem vai separar é ele. Quem vai dizer o que é falso e verdadeiro é ele. Quem vai dizer o que é bom ou ruim é ele. Deus está procurando, irmão. Talvez nós sejamos essas pessoas. Para pensar. Essas mensagens, irmão, tanto a de hoje quanto a de semana passada, vai cobrar muita honestidade da gente. De a gente se avaliar. Porque tudo que eu estou falando aqui pode ser só palavra jogada ao vento. Se você não pegar e avaliar a sua atitude. Se eu não pegar e avaliar a minha atitude também. Vai ser só palavra jogada ao vento. Mas se você pegar, irmão, se você for sincero com você, se você for sincero com a maneira como você tem lidado com as pessoas, isso vai gerar vida no seu coração. E não só no seu coração, mas naqueles que estão à sua volta. E aí talvez você esteja aqui hoje visitando a gente e falando assim, pastor, então eu vou dar uma relaxada, cara. Porque eu estou me esforçando pra caramba. Eu estava lá fora, cara. Eu não estava nem aqui na porta, não. Eu estava lá na rua, tá dando uma canseira danada para chegar aqui nesse tal de Dieguinho aí, cara. Não desiste não, irmão. Não desiste. Não desiste porque o caminho não é esse. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, ele fala assim, ó. Que diremos então? Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí o versículo 12 fala assim, ó. Portanto, não permitam que
que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos, irmão. Fuja das paixões da mocidade. Semana passada, como a gente viu, fuja daquilo que te faz pecar. Fuja da aparência do mal. Mas pastor, eu estou cansado, cara. Eu estou me esforçando tanto. Eu estou me esforçando tanto para não cair. Eu estou me esforçando tanto para não errar. Eu estou me esforçando tanto para não voltar para as drogas. Estou me esforçando tanto para não voltar para a bebida. Estou me esforçando para não voltar para a promiscuidade. Eu estou tentando tanto, eu estou cansado. Vale a pena, irmão. Sabe por que vale a pena? Porque lá no texto que a gente leu, lá no início, lá no texto base da nossa reflexão, você vai ver que Jesus estava sentado, observando aquilo que estava sendo entregue. Talvez você hoje esteja cansado, mas eu quero dizer que Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para o seu coração e Ele sabe desse esforço que você está fazendo, Ele sabe dessa escolha que você está fazendo. No versículo 12, no capítulo 12, versículo 41 desse texto que a gente leu, Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Jesus está olhando o seu esforço. Ele está olhando, está percebendo aquilo que você está se posicionando para fazer. Colossenses capítulo 3, no versículo 23 e 24, a Bíblia fala que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Ou seja, o Senhor está vendo. O Senhor está percebendo aquilo que você está fazendo. O Senhor está vendo o que você faz quando ninguém está olhando. E não para homens. Porque vai ter homem que não vai conseguir ver. Sabendo que receberão de quem, irmão? De quem? Me ajuda, vai. De quem? Do Senhor. Receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E Ele está olhando para você. Ele está sentado, olhando para você. Olhando você fugindo das paixões. Olhando você se esforçando para dar um bom testemunho. Olhando você se arrebentando todo para sair lá, irmão, e chegar o mais perto possível, o mais próximo que você consegue de dar um bom testemunho. Mas talvez você olhe para alguém, ou melhor, para a imagem de alguém e fala assim: eu nunca vou ser como aquele. Você não precisa ser como eu, ou como nenhum daqueles que estão aqui, irmão. Deus te chama para ser como Cristo. Deus te chama para ser a semelhança de Cristo. Continue, porque as pessoas, aquilo que você está vivendo, o seu esforço vai ser o combustível na vida de outras pessoas. Jesus usou o testemunho daquela mulher que estava entregando 2 moedas, para ensinar aos discípulos o que era adoração. Jesus usou pessoas que eram afastadas da sociedade para servirem a Ele como missionários, irmãos. A mulher samaritana encontra com Ele sendo prostituta e volta para a cidade dela como uma missionária. Ela chega como uma prostituta, mas volta falando: olha, eu encontrei o Messias. Eu conheci quem a gente estava procurando. Jesus usa pessoas, irmão, assim como fez com Pedro, que um dia nega ele diante de uma menina, mas dá testemunho dele diante do Sinédrio. Assim como Paulo, que um dia mata cristãos por causa da religiosidade, mas depois prega a Cristo por amor às vidas. Assim como Ana, que um dia foi humilhada por causa da sua esterilidade, mas depois foi usada por Deus para trazer um dos profetas mais relevantes da história de Israel. Aquilo que hoje é a sua ferida, Pai, aquilo que hoje é o seu espinho na carne, em nome de Jesus, vai ser a cura de outras pessoas, irmão. Vai ser a transformação na vida de outras pessoas. Cuidado com a maneira que você está enxergando alguém. Cuidado. Com a maneira que você tem esperado o posicionamento de alguém. Talvez você esteja aqui hoje pensando: pai, eu que quero mudar. Eu que quero agir de maneira diferente. Eu estou cansado, estou me esforçando.
mas hoje eu entendo